Já estamos de volta com o programa Esporte Amazônia. Vamos falar agora de um assunto um tanto polêmico, porque a aplicação do Profut, que é o Programa de Modernização da Gestão e Responsabilidade Fiscal do Futebol, e também a criação do sistema de licenciamento de clubes. Isso vai causar algumas mudanças no cenário do futebol no Brasil. E vamos falar então sobre esse assunto com o advogado, vamos conversar por Skype, que já está aqui conosco, o advogado Carlos Zambiel, especialista em legislação desportiva e consultor jurídico. Muito obrigado, bom dia, boa tarde, né? Boa tarde no caso aí para o senhor. Boa tarde, é um prazer falar com você, com seus ouvintes, vamos ver se a gente consegue esclarecer as dúvidas. Ok, primeira dúvida, qual é o objetivo do Profut e do licenciamento? O que vem a ser esses sistemas? Bom, são duas coisas diferentes. O Profut é uma lei federal promulgada em agosto de 2015, que visa estabelecer para clubes de futebol um programa de parcelamento dos débitos fiscais e do fundo de garantia, mediante a concessão de um prazo de 240 meses para os clubes pagarem as suas dívidas. Se o clube tiver interesse em aderir ao Profut, ele tinha um prazo inicialmente até novembro de 2015 e agora foi prorrogado até julho de 2016. Então o clube identifica quais débitos fiscais ele quer incluir no Profut, qual ele não quer, e apresenta esses débitos à Receita Federal e terá o parcelamento dos pagamentos em 240 vezes. Então isso é uma medida do governo federal para facilitar o pagamento dos impostos atrasados. Agora, outra coisa completamente diferente é o projeto criado pela CBF para elaboração de um regulamento de licenciamento de clubes. A CBF, espelhando-se em regras da FIFA, quer estabelecer alguns critérios para que clubes brasileiros possam disputar competições nacionais de forma profissional, no âmbito da gestão, no âmbito da parte jurídica, financeira, cumprimento de obrigações. E esse projeto da CBF está em estudo e ainda não foi aprovado. Ele deve ser implementado esse ano e, por enquanto, está em fase de discussão com alguns clubes, federações, para verificar o que pode ser melhorado nesse projeto de licenciamento. São, portanto, duas coisas bem diferentes. Está chegando agora aqui no Esporte Amazônia, estamos conversando com o advogado Carlos Zambiel via Skype, ele que é especialista em legislação desportiva e consultor jurídico. Está falando sobre uma questão atual, um tanto polêmica, que é o Profut e o licenciamento dos clubes. Está tirando aqui algumas dúvidas e esclarecendo essa questão. Advogado, o senhor citou as parcelas, qual é o valor da parcela? Depende do débito. Se um clube deve 1 milhão, 1 milhão dividido 240 vezes. Se ele deve 100 milhões, é 100 milhões e 140 vezes. A única diferença é que nos primeiros 2 anos, essa parcela dividida é paga com 50% de desconto para dar um prazo para o clube se adaptar a essa nova realidade. Mas o valor da parcela depende do valor da dívida. Ok, esse prazo, realmente eu ia perguntar, qual é o prazo que os clubes têm a partir de agora para se adequar a esse novo sistema? Então, o prazo inicialmente era, pela lei original, até novembro de 2015. Como poucos clubes aderiram, na verdade, a maioria dos clubes que aderiram foram clubes da primeira, segunda divisão e alguns menos, talvez 30%, 40% da terceira e quarta divisão do Campeonato Nacional. Houve um projeto de alteração da lei prorrogando esse prazo para metade agora de 2016. Então, até junho de 2016, os clubes podem, aqueles que não aderiram ano passado, podem aderir ao Profut e identificar qual é o seu passivo e o que eles querem eventualmente parcelar. Então, o prazo é até meados de 2016. Doutor, muitas pessoas estão assistindo, os clubes estão assistindo o nosso programa aqui no Norte e eles têm algumas dúvidas. Entre elas, o valor mínimo da parcela, que a realidade daqui ela é um tanto complicada. Tem alguns clubes que estão tentando sanar essa pendência
E eles querem saber qual é a parcela mínima para os clubes aqui do Norte. Olha, de novo, como eu falei para você, depende do valor da dívida. O que está na lei é que as parcelas não podem ser inferior a R$ 3.000, desde que você tenha uma dívida bem baixa. Agora, se a sua dívida é alta, o valor da sua parcela será o montante da dívida que você está declarando dividido em 240 parcelas. Ok. Ou seja, então seria 3 mil mínimo, né? Teoricamente 3 mil. Exatamente. Ok. Então realmente esse sistema do Profut vem para regularizar. É uma forma de ajudar os clubes. Agora é claro, toda mudança gera um pouco de desconforto. Eles vão ter um pouco aí de tempo para se adequar, vai gerar um certo desconforto, mas tudo isso é para ajudar, melhorar o futebol. A ideia do Profut, na verdade, é uma política do governo federal de viabilizar o pagamento das dívidas fiscais. E qual é a vantagem do clube que vem aderir ao Profut? Os valores da dívida têm a redução de juros e multa. Então você reconhece uma dívida lá do passado, mas você tem uma redução do valor dos seus juros e multa. Então essa dívida é bastante reduzida. Dados dessa semana, que foram publicados na imprensa, dos clubes que aderiram ao Profut e que, portanto, tiveram redução da sua dívida, indicam que houve uma redução na somatória dos clubes de quase R$ 500 milhões. O que significa, obviamente, que é uma vantagem e a proporção da redução depende do tamanho da dívida. Clubes com menor a receita e com menor gastos, portanto, menor dívida fiscal, vão ter uma redução menor proporcionalmente à sua dívida. Mas a vantagem é evidente, porque você deixa... É muito semelhante ao que ocorreu nas empresas com o sistema do Refis. Você deixa de pagar juros e multa e tem um parcelamento. E outra coisa que é importante esclarecer para os clubes é que, pela alteração do Profut, os clubes devem ter, a partir de 2016, certidão negativa de débito. Ou seja, não pode ter débitos com a Receita, sob pena de não poder jogar as competições na divisão em que eles estão. Eles seriam rebaixados para uma divisão abaixo, caso não tenha certidão. Então, o clube que tem dívida, ele necessita ou pagar a dívida ou parcelar para o Profut para voltar a ter certidão negativa e poder jogar as competições a partir do término desse prazo de adesão. Doutor, é muito legal esse assunto. Estamos aqui, você que está chegando aqui no Esporte Amazônia, estamos falando sobre uma questão um tanto polêmica e um tanto necessária para o clube, para os times do Amazonas e do Brasil também, que é a questão do Profut e do licenciamento. Doutor, essa lei federal, já sancionada pela presidente Dilma Rousseff, até que ponto ela pode impactar na exclusão ou extinção de clubes profissionais? Por exemplo, aqui no Amazonas, de 10 clubes, apenas 4, de 15 clubes, apenas 4 podem chegar a essa certificação. Mas o senhor conhece casos de que clubes já foram extintos ou se fundiram com outros clubes por conta dessa questão, desse novo sistema? Não. Bom, é importante esclarecer novamente o seguinte: o Profut é uma lei que permite ao clube que tem dívida parcelar sua dívida. Quando ele parcela a sua dívida, ele passa a ter algumas obrigações que a lei estabelece. E são obrigações que não geram a extinção do clube. Por exemplo, ele não pode gastar mais do que arrecada, ele tem que pagar os salários em dia, ele precisa pagar os impostos em dia, ele não pode ter um presidente com um mandato superior a 4 anos de mais de uma reeleição. Situações normais de gestão. Isso é o que diz o Profut. Além disso, o clube não é obrigado a aderir ao Profut. Ele só adere se ele quiser. Então, eu não vejo no Profut um sistema que levará à extinção de alguns clubes. O que pode levar à extinção de alguns clubes, e foi um assunto que circulou na imprensa recentemente aqui no Amazonas, é a possibilidade da CBF implementar um sistema de licenciamento de clubes profissionais. Ou seja, só poderiam jogar competições profissionais de âmbito nacional clubes que preencherem alguns requisitos que a CBF exige, como, por exemplo, a existência de um sistema de base estruturada e com categorias de base, ausência de atrasos em
salários e pagamentos tributários, estrutura do departamento de futebol profissional com jurídico constituído, gerente profissional. É isso que parece ser uma preocupação dos clubes amazonenses. Mas vale a pena esclarecer, esse sistema de licenciamento de clubes, primeiro, ainda não está valendo, ele vai ser implementado pela CBF e está em discussão. Acontece que semana passada, o presidente da Federação Amazonense foi até a CBF e discutir essa questão com outras federações e trouxe o assunto, mas isso ainda não está implementado. E outra coisa que é importante destacar, a regra do licenciamento de clubes atinge clubes que jogarão competições de âmbito nacional, ou seja, campeonatos da Série A, da Série B, da Série C e da Série D, além da Copa do Brasil. Agora, clubes que forem jogar a competição estadual não se sujeitam a esta regra de licenciamento. Ou seja, não há um impacto tão grande dos clubes amazonenses, como aparentemente foi exposto na imprensa, porque a maioria ainda não joga competições nacionais. Só terão que se adaptar às regras de licenciamento clubes que forem jogar competições nacionais, como a Série D, por exemplo. Ok, bom, acho que conseguimos esclarecer bastante coisa. Queremos agradecer muito sua participação aqui no Esporte Amazônia. Ficamos sempre à disposição para uma próxima entrevista, um próximo contato. Nem que seja via Skype, dá para fazer tranquilo também. Sem dúvida, a tecnologia à distância mais funciona. Eu aqui que agradeço a oportunidade, foi um prazer. Espero que a gente tenha conseguido esclarecer alguma coisa e fico à disposição para uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado e até a próxima.